Pessoal, assistam esse importante vídeo produzido pelo colega David Ribeiro. Nele é apresentado um argumento interessante de natureza a priori, tá bom? Um argumento lógico, mas que o Graham Hoppe traz uma resposta bastante elegante. Em seguida eu volto adicionando uns insights que eu acho que você vai gostar. E aí, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar se a existência de Deus poderia ser provada, com a mesma certeza de uma conta de matemática? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa tentativa genial de fazer exatamente isso, usando só lógica pura. E de quebra, a gente vai conhecer a crítica, demolidora do filósofo Graham Hoppe, que basicamente concorda com a lógica do argumento, mas leva a gente para um lugar que ninguém estava esperando. Então vamos lá. Vamos construir juntos o que o Graham Hoppe chama de argumento ontológico meriológico, passo a passo. O primeiro é inquestionável. Eu existo. Certo. Se eu existo, o passo 2 também é óbvio. Pelo menos uma coisa existe no mundo. Até aqui, perfeito. O passo 3 já começa a ficar mais filosófico. Ele diz que, se coisas existem, a gente pode pensar nelas todas juntas como um grande grupo, um conjunto. Agora presta atenção que aqui vem o pulo do gato, a ideia da merologia em ação. O passo 4 diz que sempre que você tem uma coleção de coisas, elas formam um todo maior. E a conclusão, que parece inevitável, é o passo 5. Então, deve existir uma, e apenas uma, super coisa, da qual absolutamente tudo que existe é apenas uma parte. Parece que a gente acabou de provar a existência de um ser supremo, a totalidade de tudo. E é exatamente aqui que o filósofo Graham Hoppe entra na história com a pergunta de $1 milhão. Ok, a lógica nos levou a um todo universal, uma coisa única. Mas, o que é essa coisa final? Isso que a gente provou é Deus? Ou será que é outra coisa completamente diferente? A genialidade da crítica do Hoppe é que ele não ataca a lógica, ele aceita os passos, mas questiona de forma radical o que a conclusão realmente significa. Hoppe diz que o problema não está nos degraus da escada lógica que nos levam até essa coisa única. O verdadeiro problema, o grande salto, é quando a gente decide dar para essa coisa o nome de Deus. E olha só, este slide mostra o coração da crítica do Hoppe. A mesmíssima conclusão lógica pode ser interpretada de maneiras totalmente diferentes. Um panteísta, por exemplo, vai dizer, claro, essa coisa é Deus, o universo é divino. Mas um fisicalista, alguém que acredita que só o mundo físico existe, vai olhar para isso e dizer, essa coisa é o universo, o cosmos, a totalidade da matéria e da energia, ponto final. E tem gente que vai até mais longe, como os realistas modais, que diriam que essa coisa é a soma de todos os universos possíveis. Repara que as duas últimas visões chegam na mesma conclusão lógica, sem precisar de um pingo de crença religiosa. E essa citação do Hoppe resume tudo. Chamar algo de Deus não é só uma questão de tamanho ou de poder, é uma questão de relação. A palavra Deus carrega com ela a ideia de que é apropriado ter certas atitudes como adoração, gratidão, um sentimento de dependência pessoal. Então a pergunta do Hoppe é, faz sentido ter esse tipo de atitude em relação ao universo físico ou à soma de todos os mundos possíveis? Você rezaria para a totalidade da matéria e da energia? Gente, aqui o Hoppe, mostrou de maneira emblemática que, ainda que você aceite essa estrutura e os passos desse argumento, não se segue como conclusão algo divino, E o primeiro golpe que eu dou nesse argumento, complementando a fala do Hoppe, é que esse argumento, ele desfere um golpe duro no conceito de Deus que leva em consideração a doutrina da simplicidade divina. Porque esse argumento, ele se estrutura de uma maneira mereológica, onde você tem a totalidade que se relaciona com partes, que é exatamente tudo que a simplicidade divina não é. O Deus da doutrina da simplicidade divina não tem partes físicas, portanto não há partes espaciais e temporais nele, não há partes metafísicas, enfim, não há nenhum tipo de relação de partes, porque não há composição, não há, por exemplo, diferença entre essência e existência e em várias outras categorias. Só que esse argumento ele leva como conclusão a um cenário que é totalmente distinto, portanto, desse cenário onde há uma simplicidade divina. Um segundo golpe que esse argumento dá é num conceito muito importante presente em Deus, um dos omniatributos, que é a onipresença. A onipresença divina, para muitos filósofos, não inclui o fato de Deus estar literalmente em todos os redutos da realidade, incluindo dentro do espaço, do tempo, até porque Deus não tem partes espaciais, Deus não é físico, Deus também não estaria, como eu gosto de dizer, em redutos de miséria, de ignorância,
de sofrimento porque Deus é perfeito. Então, a onipotência divina tem restrições. Só que esse argumento, ele não tem restrições, porque ele conclui por algo que é a total, a radical totalidade da composição de tudo que existe. Portanto, ele de alguma maneira seria mais supremo nesse aspecto que Deus, porque estaria dentro dessa totalidade Deus e aquilo que a onisciência de Deus não inclui, que são os exemplos que eu citei e talvez outros mais. Então, de alguma maneira, essa conclusão forma um todo que abarca até mesmo Deus, em certo aspecto. Outra questão importante que esse argumento aí, de alguma maneira, problematiza muito, é que geralmente os teístas vão pensar em Deus como fundamento da realidade. Sobretudo pensando numa ontologia hierárquica, né, onde as entes cada vez mais fundamentais e que fundamentam esses entes menos fundamentais, até você chegar na base ontológica que seria Deus. Só que o todo, ele não fundamenta exatamente suas partes, dependendo do tipo de concepção de todo e partes que você tem, né? Nós temos várias maneiras de pensar mereologicamente a relação entre todo e partes, e boa parte dos filósofos vão aderir ao pensamento de que as partes, de alguma maneira, fundamentam o todo, né? E, portanto, Deus seria esse todo, a conclusão do argumento, ele estaria sendo fundamentado e não sendo o fundamento último da realidade. Outra coisa interessante é que uma característica fundamental de Deus, até por consequência também da sua simplicidade, é que ele é transcendente, radicalmente transcendente. Só que esse argumento nos conduz a uma totalidade que é composta por partes não transcendentes. Portanto, esse Deus não seria radicalmente transcendente, porque boa parte dessas partes que compõem esse todo são de coisas da realidade tal qual nós conhecemos, e nós sabemos que não é transcendente. E por último, um golpe muito poderoso é que é possível que tudo isso que existe, todas essas coisas que nós estamos chamando de partes, que gerariam esse todo, né, do argumento, tenha tido uma origem absoluta em algum ponto da existência. De modo que, como alguns filósofos defendem, se é possível que do nada, de um nada radical, algo possa emergir espontaneamente, de modo que um dia nada disso que existe houve, então, se Deus seria a totalidade de tudo isso que existe, mas um dia não houve, como eu estou mencionando agora, então um dia também esse todo dessas partes que não houve também não existiu. Portanto, aquilo que é o todo de partes que um dia não existiu, também é um todo que um dia não existiu. Portanto, espero com esses insights ter ajudado a problematizar ainda mais esse argumento.